Iniciar uma nova aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático, filósofo, astrônomo, músico grego que nasceu na ilha de Samos. Ele foi orientado na cidade grega de Mileto, pelo nosso conhecido Tales de Mileto. Porém, Pitágoras tinha ideias revolucionárias que o levaram a ser perseguido, mudando-se assim para a cidade de Crotona, que ficava no sul da Itália, que era uma parte do antigo Império Grego. Lá em Crotona, ele construiu a escola pitagórica. Lá, novamente, ele teve problemas e, deixando, partiu para o Egito. No Egito, observando as pirâmides, ele criou o famoso teorema de Pitágoras, que nós vamos estudar a partir de agora. O que diz o teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, se eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, Pitágoras diz que a área do quadrado formado sobre a hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma das áreas formadas sobre os catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Nós vamos ver duas demonstrações para o teorema de Pitágoras. A primeira demonstração vai fazer uso das relações métricas do triângulo retângulo. Então, nós vimos que B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. Nós vimos na semana anterior, quando nós trabalhamos com as relações métricas, certo? Então, B ao quadrado é A vezes M, C ao quadrado é A vezes N. Se eu somar essas duas medidas, como que fica? B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser AM mais AN. Porém, eu posso aqui colocar o A em evidência, correto? B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser A que multiplica M mais N. Mas quanto vale M mais N? Observe aqui na figura. M mais N, a soma das duas projeções é igual a hipotenusa. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é A vezes A. E A vezes A é A ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o que diz o teorema de Pitágoras. Nós vamos fazer uma outra demonstração. Essa pouco aparece nos livros. Essa demonstração é a demonstração de Garfield. Garfield, não o gato, mas o presidente dos Estados Unidos. Garfield foi um antigo presidente dos Estados Unidos. Faça uma pesquisa no Google, você vai encontrar. Dizem que o gato é uma homenagem a ele, mas a gente não pode dizer nada. Ele fez a demonstração pensando no seguinte: observou esse trapézio formado por dois triângulos retângulos e um terceiro triângulo formado pelas hipotenusas dos dois triângulos em azul, ok? Essa figura fecha um trapézio. Como que você calcula a área do trapézio? Eu posso fazer base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ou, no nosso caso aqui, somar as três figuras, os três triângulos, certo? Vamos iniciar fazendo a soma das áreas dos três triângulos. Num triângulo retângulo, a base é um cateto e a altura é outro cateto. Então, no triângulo azul, a base é C, a altura B. A área C vezes B sobre 2. Nesse outro azul, B vezes C sobre 2. E no laranja, A vezes A sobre 2. Tranquilo? Então, essa seria a área do trapézio. A ao quadrado mais 2 vezes BC, tudo sobre 2. Beleza? Uma outra maneira de calcular a área do trapézio é base maior mais base menor
vezes a altura dividido por 2, certo? Quem é a base maior? C. Quem é a base menor? B. Quem é a altura? A altura é B mais C. Lembrando que a base são aqueles dois lados paralelos, ok? Então a área do trapézio vai ser B mais C, base maior mais base menor, vezes a altura, C mais B, dividido por 2. O que eu faço? Faço a distributiva. B vezes C, B vezes B, C vezes C, C vezes B. Tudo dividido por 2. Ou seja, a área do trapézio é B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC sobre 2. Legal? Vamos comparar os dois resultados? Observe. A área do trapézio A ao quadrado mais 2BC sobre 2. B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC sobre 2. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar o 2BC dos dois lados e o 2 dos dois lados. O que vai sobrar? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Legal? Chegamos então ao fim da nossa aula de hoje. Existe uma infinidade de demonstrações para esse teorema, que é um dos principais teoremas da matemática. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai encontrar outras formas de demonstração. Legal? Agora nós podemos resolver as atividades propostas para essa semana. Um bom estudo a todos. Abraço. Tchau, tchau.